Olá, gente, tudo bem? Que legal estar por aqui novamente com vocês, depois de um bom tempo, né? E queria dividir a satisfação que temos agora de apresentar um novo projeto em que estarei envolvido nos próximos meses. É no campo da filosofia, mais precisamente no campo da filosofia da religião. Nós vamos realizar estamos na fase do projeto de pesquisa e vamos mergulhar nos filósofos cristãos, né? Porque muita gente pergunta assim, poxa, será que existem filósofos cristãos? Sim, há uma informação equivocada, um pensamento equivocado de que só existem filósofos materialistas, filósofos ateus, filósofos ligados somente à questão da terra, né, materialmente falando. Mas nós vamos mergulhar na história da filosofia e trazer muito sobre a história da filosofia da religião e dentro do campo cristão. É óbvio que esse período vai começar ali depois da vinda de Jesus à Terra, né? E aí, precisamente lá no século II, é que vão aparecer alguns filósofos. Eu tenho aqui algumas obras em mãos que eu queria passar para vocês, serve até como dica de leitura também, para quem gosta do tema, e que alguns serão bem interessantes para nós nesse processo. Por exemplo, Filon de Alexandria. Estou procurando aqui onde eu botei o livro de Filon de Alexandria. Está nesse meio aqui. Pronto, achei. Da criação do mundo e outros escritos. Filon é judeu, ele ainda não fala sobre Jesus, ele vive na terra, está encarnado no mesmo instante em que Jesus também, só que em locais diferentes, mas ele já vai mergulhar, é um filósofo judeu, vai mergulhar no Antigo Testamento e vai trazer uma simbologia bem interessante, traçar paralelos entre a filosofia grega e a Gênesis. Nós vamos trazer Filon de Alexandria também como preparativos a essa filosofia cristã. O cerne da questão, o que é que esses filósofos buscavam? Você pode pensar assim, olha, Cristo, Jesus, estaria mais ligado à teologia, estaria mais ligado à religião. Mas esses pensadores, eles se interessavam. Outra pergunta bem interessante, que vamos ao longo desse trabalho responder, antes eles eram cristãos ou filósofos? Eles são cristãos que entraram no campo da filosofia, ou eles são filósofos que entraram no campo cristão? E aí nós vamos trazer essas questões também. É óbvio que eles vão pesquisar e vão querer uma aproximação entre a razão e os preceitos do cristianismo, né? A essência do cristianismo. Uma pergunta óbvia que vai surgir é: fé e razão, elas podem caminhar juntas? De que forma? Alguns vão até classificar a filosofia como auxiliar da teologia. Tomás de Aquino é um desses que fala sobre isso e que vai classificar como auxiliar da teologia a filosofia. O que é que você pensa sobre isso? Você acha muito invasivo, você acha agressivo a filosofia ser auxiliar da teologia, ou você não concorda com isso? Outro dos filósofos que vai entrar nos nossos estudos, Clemente de Alexandria, está ali no século III, Exortação aos Gregos. Ele vai na filosofia grega, principalmente em Platão, vai em Aristóteles, e vai chamar os gregos para o Novo Testamento, para as ideias de Jesus. São Bernardo de Claraval, santo considerado pela Igreja, com o livro As Heresias de Pedro Abelardo. Durante o nosso tempo, a palavra heresia acabou se transformando numa coisa bem agressiva, né?
Mas heresia é uma palavra grego cujo significado quer dizer escolha. As pessoas que tiveram escolhas, tiveram opções. Então, essas tiveram opções de serem contrários às doutrinas da igreja. Então, eles foram castigados duramente, refutados dentro da própria igreja. Outra obra interessante aqui, ó, Compêndio de Filosofia, organizado por Nicholas Bonin e Two James, EP Two James. Nós temos pelo menos 2 a 3 capítulos aqui que nos serão interessantes. Por exemplo, um com Filosofia da Religião, Charles Taliaferro, um com Filosofia Medieval e o conhecidíssimo filósofo Jorge J. E. Gratia, que nós vamos mergulhar também por aqui e aprofundarmos nossos estudos nessas páginas. Vamos trazer mais. Esse livro aqui que pertence ao meu grande amigo Lucas. Alô Lucas, um abraço, mas muito útil. Os Mártires do Coliseu, Sofrimento dos Cristãos no Grande Anfiteatro Romano. Porque, gente, é óbvio que nós vamos focar nosso trabalho na filosofia, mas nós vamos trazer aspectos também de Roma. Tanto que o título do trabalho, o título provisório, é Roma e os Filósofos Cristãos. Então vamos embasar também na economia, nos costumes, o hábito, culinária, como viviam os romanos nessa época, quais as classes sociais, tanto em Roma no primeiro século, um pouquinho antes de Jesus vir à Terra, mas antes do primeiro século, onde é que os judeus entram nessa história romana. Mais adiante, os africanos também, século I, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Esse aqui ele não é cristão, Plotino, mas necessariamente estará inserido, porque é um filósofo neoplatônico, século III, e Plotino vai dar embasamento a muitos filósofos cristãos também. Neoplatônico, quer dizer uma nova leitura de Platão, e ele vai estar, sim, inserido nesse contexto. Outro filósofo importantíssimo nesse trabalho, Boécio. Boécio é romano. Boécio está ali no século V. E daqui, né, esse livro especificamente é do professor Juvenal Savian Filho, brasileiro. Escritos, Opúscula Sacra, de Boécio. Vou correr um pouquinho para apressar, porque eu tenho muitos livros aqui. Olha outro interessante. Pedro Abelardo, Ética, ou Conhece-te a ti mesmo. A gente trazer um pouco, e aí já um pouco mais avançado, né? Século X, século XI, do que pensavam esses filósofos medievais. Aqui, importantíssima essa obra, Ética Antiga e Medieval. O autor, que é o professor Reginaldo Polesi, o filósofo Reginaldo Polesi, vai trazer Aristóteles, Sócrates, Platão, Epicurismo, Estoicismo, divisões e nomes importantes da patrística. Nós teremos muitos filósofos da patrística e muitos também da escolástica, no capítulo que ele dedica aos diferentes períodos da escolástica. E também vai trazer os árabes, que serão importantes nesse processo, Avicena e Averroes. Averroes, porque eles vão ler Aristóteles e os filósofos ali no centro da Europa vão ler também Avicena e Averroes. Alguns terão acesso a Aristóteles através desses filósofos árabes. Aqui um filósofo importantíssimo já também, Joaquim de Fiore. Joaquim de Fiore, Trindade e Nova Era. Questão da Trindade, Deus seria Pai, Filho e Espírito Santo, é muito discutida pelos filósofos cristãos. E nós vamos tentar entender também esse processo. Outro livro interessante, está aqui, ó, livreto do professor Huberto Rodan, já desencarnado, mas importantíssimo pensador, Pensamento Filosófico da Antiguidade. Também sobre a Antiguidade, Introdução à Filosofia Antiga, que foi livro da nossa graduação, Antônio Djalma Braga Júnior, Luiz Fernando Lopes, da editora Intersaberes. E aí nós vamos viajar um pouco, né, na Grécia Antiga e, obviamente, entrando também na Roma Antiga, principalmente nos primórdios do cristianismo. E aí entrando especificamente na questão cristã, esse livraço aqui, ó, esse livraço de 590 páginas, um livro espetacular, Philotheus Benner e Etienne Gilson, um teólogo e um filósofo, que vão trazer
Poxa vida, passagens interessantíssimas. Só para você ter uma ideia. Pelo índice aqui a gente tem uma ideia. Justino, a escola de Alexandria, os três grandes capadócios, Nemésio de Emesa, Dionísio Pseudo Areopagita, João Damasceno, a filosofia da patrística latina, Tertuliano, Agostinho de Hipona, o mestre do Ocidente, Boécio, falamos agora há pouco, a primeira escolástica, João Escoto Erígena, dialéticos e antidialéticos do século XI, Santo Anselmo de Cantuária, pai da escolástica, a imagem medieval do mundo, Bernardo de Claraval, né? Trouxemos agora há pouco ali Bernardo, o Dr. Meliflus, Pedro Abelardo, a escola de Chartres, Hugo de São Vítor, a alta escolástica, a escola de Oxford, Alberto Magno, a escola franciscana de Paris, Santo Tomás de Aquino. Aliás, nós vamos desenvolver no trabalho também, falar sobre as 5 vias para explicar racionalmente a existência de Deus, através de Tomás de Aquino, um trabalho espetacular, das quais ele traz 4 vias aristotélicas e uma platônica. Isso merece um vídeo específico. Mestre Eckhart, a escolástica posterior, Guilherme de Ockham, as correntes filosóficas dos séculos XIV e XV, Nicolau de Cusa, isso nesse livraço, História da Filosofia Cristã. E pelo menos nesse vídeo vamos fechando com os espetaculares Giovanni Reale e Dario Antiseri, com História da Filosofia Patrística e Escolástica. É uma coleção, mas este aqui é o volume 2. É óbvio que ele é grande, tem um material rico. Ele traz a estrutura e significado da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, a patrística na área cultural de linha grega, e aí os mais variados filósofos. Nós temos também, ao longo desse tempo de estudos, nós temos uma coleção no digital, que são os filósofos da patrística. Uma coleção fantástica que vai servir muito para nós embasarmos nossos trabalhos. Estaremos por aqui sempre na medida do possível trazendo para vocês essas situações. Outros pontos que vamos comentar também, observando aqui o nosso material de apoio, pontos fundamentais, a Santíssima Trindade, a providência divina, o amor de Deus e a fraternidade entre todos, a salvação, a alma é imaterial, Deus é imaterial, comunhão com a igreja, demônio como autor do mal e príncipe deste mundo. Será? Existe o demônio? Não existe o demônio? Como é que você pensa sobre isso? O Logos, ponto de ligação com a filosofia grega. Você vai ver que no começo do livro de João, ele traz a figura do Logos. Né? Algumas traduções trazem o verbo. Filósofos fideístas, que são transcendentes radicais. Vamos trazer também comentários de Pascal, Duns Scotus, Kierkegaard, que é um filósofo da contemporaneidade. Essa tese fideísta foi condenada pelo Papa IX, no século XIX. Vamos falar também sobre pagãos, sobre hereges, que é onde começa toda a disputa. Enfim, estaremos por aqui. Queria que você deixasse aqui nos comentários o que é que mais lhe interessa nesse assunto. Dúvidas você tem sobre esse assunto? Em que denominação cristã você frequenta? Aqui eu deixo bem claro para todos, né, que eu tenho uma crença espírita, mas que me permite dialogar com todas as vertentes, não só do cristianismo, mas de todas as religiões. Né? O máximo respeito que eu tenho a todas as religiões, porque eu penso Deus de uma forma universal, de uma forma bem maior. Esse é o meu sentimento. E quero que você entre aqui com a gente e se sinta bem, se sinta tranquilo, se sinta tranquila. Então, somente nós trocamos ideias. Aqui nós não apregoamos verdades absolutas. Né? A única verdade absoluta vem de Deus, é um processo que nós estamos conhecendo ainda. Então, não esqueça de sugerir também aqui para a gente. É importante o seu comentário. Como é que está o nosso trabalho? Diga aí. Compartilhe também para aqueles que se interessam no assunto. E não esqueça de ativar o sininho, né? Se inscrever e ativar o sininho para receber novas notificações. Grande abraço e até a próxima.